Ezequiel, capítulo 31, versículo 1 ao capítulo 32, versículo 32. Em 21 de junho, no 11º ano do exílio do rei Joaquim, recebi esta mensagem do Senhor. Filho do homem, transmita essa mensagem ao faraó, rei do Egito, e todas as suas multidões. Quem é comparável a você em grandeza? Veja a poderosa Assíria, que antes era como um cedro no Líbano, com lindos ramos que davam muita sombra, e cujo topo alcançava as nuvens. Fontes profundas o regavam e o faziam crescer e ficar viçoso. A água corria à sua volta como um rio e fluía para todas as árvores do campo. Elevou-se acima de todas as árvores que havia ao seu redor. Cresceu e deu ramos longos e espessos pela fartura de água em suas raízes. As aves se aninhavam em seus ramos e os animais selvagens davam crias à sua sombra. Todas as grandes nações do mundo viviam sob seus galhos. Era forte e belo, com ramos amplos que se espalhavam por suas raízes, pois suas raízes eram profundas e chegavam às fontes de água. Nenhum outro cedro do jardim de Deus se comparava a ele. Nenhum cipreste tinha ramos como os dele, nenhum plátano tinha galhos semelhantes. Nenhuma árvore no jardim de Deus era tão bela quanto ele. Fiz esse cedro tão lindo e lhe dei folhagem tão magnífica que ele era um motivo de inveja de todas as árvores do Éden, o jardim de Deus. Portanto, assim diz o Senhor soberano, porque o Egito se tornou orgulhoso e arrogante e se elevou tanto acima dos outros, e seu topo chegou até as nuvens, eu o entregarei a uma nação poderosa que lhe dará o que merece por sua maldade. Sim, eu já o rejeitei. Um exército estrangeiro, o terror das nações, o derrubou e o deixou caído no chão. Seus ramos estão espalhados entre os montes e os vales da terra. E todos que viviam à sua sombra foram embora e o deixaram ali, jogado. As aves pousavam em seu tronco caído e os animais selvagens descansam entre seus ramos. Que nenhuma árvore de outra nação exulte com orgulho de sua prosperidade, ainda que seja mais alta que as nuvens e muito bem regada, pois todas estão condenadas a morrer e descer às profundezas da terra. Cairão na cova com todo o resto do mundo. Assim diz o Senhor soberano: quando a Assíria desceu à sepultura, fiz as fontes profundas ficarem de luto. Detive o curso de seus rios e sequei suas muitas águas. Vesti o Líbano de preto e fiz as árvores do campo murcharem. Fiz as nações tremerem de medo ao som de sua queda, pois a enviei para a sepultura junto com todos que descem à cova. E todas as outras árvores do Éden, as mais belas e excelentes do Líbano, aquelas cujas raízes descem até as águas profundas, se consolaram nas profundezas da terra. Seus aliados também foram todos destruídos e morreram. Todas as nações que tinham vivido à sua sombra desceram à sepultura. Ó Egito, a qual dessas árvores do Éden você se comparará sua força e sua glória? Você também será lançado nas profundezas, junto com todas essas nações. Ficará caído no meio dos rejeitados que morreram à espada. Esse será o destino do faraó e de todas as suas multidões.
Eu, o Senhor soberano, falei. Em 3 de março, no 12º ano do exílio do rei Joaquim, recebi esta mensagem do Senhor. Filho do homem, lamente pelo faraó, rei do Egito, e transmita-lhe esta mensagem. Você se considera um leão forte entre as nações, mas na verdade é um monstro marinho que se contorce em seus rios e revolve a lama com os pés. Portanto, assim diz o Senhor soberano: enviarei muitos povos para apanhá-lo em minha rede e arrastá-lo para fora da água. Eu o deixarei jogado no chão. Todas as aves do céu pousarão sobre você, e os animais selvagens de toda a terra o devorarão até se fartar. Espalharei sua carne pelos montes e encherei os vales com seus ossos. Encharcarei a terra com seu sangue. Ele correrá até os montes e encherá os desfiladeiros até a borda. Quando eu exterminá-lo, cobrirei os céus e escurecerei as estrelas. Taparei o sol com uma nuvem e a lua não dará sua luz. Escurecerei as estrelas brilhantes lá no alto e cobrirei sua terra com trevas. Eu, o Senhor soberano, falei. Perturbarei o coração de muitos quando levar a notícia de sua destruição a nações distantes que você não conheceu. Sim, causarei espanto em muitas terras, e os reis ficarão aterrorizados ao saber de seu destino. Tremerão de medo quando eu agitar minha espada diante deles no dia de sua queda. Pois assim diz o Senhor soberano: a espada do rei da Babilônia virá contra você. Exterminarei suas multidões com espadas de poderosos guerreiros, o terror das nações. Eles destruirão o orgulho do Egito e todas as suas multidões serão vencidas. Acabarei com todos os seus rebanhos que pastam junto aos riachos. Nunca mais nem pessoas nem animais levantarão lama naquelas águas com seus pés. Então farei que as águas do Egito se acalmem e elas fluirão suavemente como azeite, diz o Senhor soberano. Quando eu destruir o Egito, despojá-lo de todos os seus bens e abater todo o seu povo, vocês saberão que eu sou o Senhor. Sim, este é o cântico fúnebre que entoarão para o Egito. Que as nações lamentem pelo Egito, por suas multidões. Eu, o Senhor soberano, falei. Em 17 de março, no 12º ano, recebi outra mensagem do Senhor. Filho do homem, lamente pelas multidões do Egito e pelas outras nações poderosas, pois eu as enviarei às profundezas da terra, junto com aqueles que descem a cova. Diga-lhes: ó Egito, acaso você é mais belo que as outras nações? Desça à cova e fique ali, entre os rejeitados. Os egípcios cairão, junto com os muitos que descerão a espada, pois a espada está empunhada contra eles. O Egito e suas multidões serão arrastados para seu julgamento. Lá embaixo, no lugar dos mortos, líderes poderosos receberão o Egito e seus aliados com zombaria, dizendo: eles desceram, estão entre os rejeitados, entre as multidões mortas à espada. A Assíria está ali, cercada pelas sepulturas do seu exército, aqueles que foram mortos da espada. Suas sepulturas ficaram no fundo da cova e em toda parte, mas agora foram mortos à espada. E Elão está ali, cercado pelas sepulturas de todas as suas multidões. Aqueles que foram mortos da espada causavam terror por toda parte, mas agora estão nas profundezas da terra. Como rejeitados, sim, estão na cova, envergonhados, juntos com aqueles que foram antes deles.
têm um lugar para deitar entre os mortos, cercados pelas sepulturas de todas as suas multidões. Em vida, eles aterrorizavam as nações, mas agora estão envergonhados, juntos com outros na cova, todos eles rejeitados, mortos à espada. Meseque e Tubal estão ali, cercados pela sepultura de todas as suas multidões. Causavam terror em toda parte, mas agora são rejeitados, todos mortos à espada. Não foram sepultados com honras, como seus heróis caídos, que desceram ao lugar dos mortos com suas armas, com seus escudos cobrindo o corpo e suas espadas debaixo da cabeça. Sua culpa está sobre eles, pois em vida aterrorizavam a todos. Também você, Egito, ficará ali, esmagado entre os rejeitados, todos mortos à espada. Edom está ali com seus reis e príncipes. Embora fossem poderosos, também estão entre os que foram mortos à espada, entre os rejeitados que desceram à cova. Todos os príncipes do norte e os sidônios estão ali com os outros que morreram. Causavam terror com sua força, mas foram envergonhados. Estão ali como rejeitados, como os outros que foram mortos à espada. Estão envergonhados juntos com aqueles que desceram à cova. Quando o faraó e todo o seu exército chegarem, ficarão consolados, porque não foram os únicos que perderam suas multidões na batalha, diz o Senhor soberano. Embora eu tenha feito esse terror vir sobre todos os vivos, o faraó e suas multidões ficarão ali entre os rejeitados que foram mortos à espada. Eu, o Senhor soberano, falei. Hebreus, capítulo 12, versículos 14 ao 29. Esforcem-se para viver em paz com todos e procurem uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem uns dos outros para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura que cause perturbação, contaminando muitos. Vigiem para que ninguém seja imoral ou profano, como Esaú, que trocou seus direitos como o filho mais velho por uma simples refeição. Como vocês sabem, mais tarde, quando ele quis a bênção do pai, foi rejeitado. Era tarde para que houvesse arrependimento, embora ele tivesse implorado com lágrimas. Vocês não chegaram a um monte que se pode tocar, a um lugar de fogo ardente, escuridão, trevas e vendaval, ao toque da trombeta e a voz tão terrível que aqueles que a ouviram suplicaram que nada mais lhes fosse dito, pois não podia suportar a ordem que recebiam. Se até mesmo um animal tocar no monte, deve ser apedrejado. O próprio Moisés ficou tão assustado com o que viu, a ponto de dizer: fiquei apavorado e tremendo de medo. Vocês, porém, chegaram ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos incontáveis milhares de anjos em alegre reunião, à congregação dos filhos mais velhos, cujos nomes estão escritos no céu, e a Deus, que é juiz de todos, aos espíritos dos justos nos céus, agora aperfeiçoados, a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala de coisas melhores do que falava o sangue de Abel. Tenham cuidado para não se recusarem a ouvir aquele que fala. Porque se aqueles que se recusaram a ouvir o mensageiro terreno não escaparam, certamente não escaparemos se rejeitarmos aquele que nos fala do céu. Quando Deus falou naquela ocasião, sua voz fez a terra tremer. Mas agora ele promete:
Mais uma vez, farei tremer não só a terra, mas também os céus. Isso significa que toda a criação será abalada e removida, de modo que permaneçam apenas as coisas inabaláveis. Uma vez que recebemos um reino inabalável, sejamos gratos e agrademos a Deus, adorando com reverência e santo amor e santo temor. Voltando, uma vez que recebemos um reino inabalável, sejamos gratos e agradecemos a Deus, adorando com reverência e santo temor, porque nosso Deus é um fogo consumidor. Salmos, capítulo 113, versículos 1 ao Salmo 114, versículo 8. Sim, louve os servos do Senhor, louvem o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre, em todo lugar, do Oriente ao Ocidente, louvem o nome do Senhor. Pois o Senhor é engrandecido acima das nações, sua glória está acima dos céus. Quem se compara ao Senhor nosso Deus, entronizado nas alturas? Ele se inclina para ver o que acontece nos céus e na terra. Levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre. Coloca-os entre príncipes, entre os príncipes de seu povo. Dá uma família à mulher estéril e a torna uma mãe feliz. Louvado seja o Senhor. Provérbios, capítulo... agora que é o outro salmo. Então, eu estava lendo o Salmo 113, que é do versículo 1 até ao Salmo 114, versículo 8. Agora começa o Salmo 114. Quando o povo de Israel saiu do Egito, quando a família de Jacó deixou aquela terra estrangeira, a terra de Judá se tornou o santuário de Deus, e Israel se tornou o seu domínio. O Mar Vermelho os viu chegando e se abriu, e as águas do Rio Jordão recuaram. Os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeiros. Que aconteceu ao Mar Vermelho para que se abrisse? Que aconteceu ao Rio Jordão para que recuasse? Por que, ó montes, saltaram como carneiros? Por que, ó colinas, saltaram como cordeiros? Estremeça, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. Ele transformou a rocha em açude. Sim, do rochedo fez nascer uma fonte de água. Provérbios, capítulo 27, versículos 18 ao 20. Quem cuida da figueira comerá de seus frutos. Quem protege os interesses do seu senhor será recompensado. Como a água reflete o rosto, assim o coração reflete quem a pessoa é. Como a morte e a destruição nunca se satisfazem, assim os desejos do homem nunca são saciados.